Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem e comando numérico, usinagem CNC. Hoje, 30 de abril, quinta-feira, disciplina do horário AB noite, de terça e quinta, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Então, a aula passada a gente fez uma atividade avaliativa referente aos processos de fabricação mecânica por remoção de material, no caso específico, furação e torneamento, tá? E levamos em consideração algumas teorias discutidas sobre o processo de fabricação com remoção de material, né? A usinagem puramente dita. E dentre elas surgiu algumas questões dentro da nossa prova, onde foram abordados os sistemas. Então a nossa prova foi baseada em 8 questões, tá? Sendo elas, se eu não me engano, 3 de múltipla escolha, 2 de respostas discursivas e 2 de cálculo, tá? Então nós vamos discutir ela passo a passo aqui, resolver com vocês, até também para tirar a dúvida de alguns alunos daquele que receberam alguma notificação errada, seria falar, alguma observação aí durante a correção de incoerência de resposta, ou seja, resposta não correta, né? Vamos começar por essa primeira questão aqui, ó, que foi cadastrada, né? Aqui a gente tem uma contextualização falando sobre o processo de fabricação, né? Conformação mecânica, e perguntamos, né? Assinale as alternativas de operações de fabricação mecânica que ocorre remoção de material da peça. Quando você olha aqui essas 9 opções, quais delas existem remoção de material? A gente estudou aqui diretamente já, né? Furação, torneamento, comentamos sobre aplanamento e fresagem, né? Esses 4, eles tiram uma remoção de material e tem mais um que remove o material da peça, que é o serramento. Tá? Quando você faz um corte com uma serra, a espessura da lâmina, aquela região de material é removida da peça. Então, ou seja, você tem perda de material ali naquela fabricação, remoção. É diferente você fazer um corte. Um corte é um ponto de cisalhamento, né? Uma separação. Mas o serramento, você passa uma lâmina de certa espessura sobre a peça. Consequentemente, aquela região perde material. Então, nossa resposta correta aqui seria essa, ó, CD, né? EF e H. Serramento, aplanamento, furação, fresagem e torneamento. Os demais, forjamento, laminação, corte e trefilação, são operações de conformação da peça sem remoção ou adição de material. Beleza? Seria o nosso item, esse item aqui, ó. Vou falar do item, não tem como falar A, B e C, porque é aleatório, tá? Questão 2, pronto, legal aqui, ó. Apresentamos aqui algumas denominações de processos de furação, né? Representamos aqui, ó, item A, item B, item C, D, E, F e o G. E perguntamos qual dessas alternativas representava corretamente esses itens. Às vezes chamava aqui, ó, B, F, C, o outro D, F, B, então variava. Tinha que analisar. O A seria uma furação em cheio. O B, uma furação com alívio, né? O C, uma trepanação. O D, furação com geometria ou furação com broca de centro. Letra E, furação com geometria de rosca. Letra F, furação de perfil, né? E letra G seria o alargamento. Quando você olha essas opções, você vai ver que aqui, esse item aqui, ó, a D, furação de perfil em cheio. F, alargamento, né? Opa, desculpa. Letra D, cadê? Perfil em cheio. Letra B, furação com pré-furo, né? Com alívio. Letra C, trepanação, seria o item que corretamente preencheria o nosso apresentado, a imagem apresentada. Os demais, ele faria uma troca dos processos entre os itens, tá? Então esse aqui seria o item correto. Terceira questão, apresentamos aqui, ó, a imagem de uma broca, né, ó, assinala a alternativa que associa cada parte da broca com a denominação correspondente. Tinha uma jogada aqui que ele mostrava o número da região, o nome e a descrição,
Então tinha que bater os três, tanto a região, quanto o nome, quanto a descrição. Tá? Esse primeiro aqui, ó, número 1, é a ponta, está correto. Só que não é a parte helicoidal da broca. A parte helicoidal da broca é o corpo dela aqui, né? Ó. Segundo aqui, ó, 3, haste, está correto, até aqui sim. Região de fixação da ferramenta na sua geometria considerada como acessório para fixação. Pode ser cilíndrica, ou seja, esse aqui é o item correto. A 2 é o corpo. Tá? Região que se localiza a parte principal secundária de corte, arestas. Não, isso aqui é a ponta, ó, a denominação está errada. Número 1 é o corpo? Não, o número 1 é a ponta. Número 3 é o corpo? Não, o número 3 é a haste. Ou seja, esse seria o item correto. Ó. Item número 3, haste, região de fixação da broca. A 1 é a ponta, né? Denominação dela, região onde se localiza o gume principal e secundário de corte. Isso é a região 1. Região 2 é a região do corpo da broca, né? Ó. Região da broca que contém canais helicoidais. Os canais têm a função de remover o cavaco, né? Lá da região de furação. E a parte 3 é a correta aqui, ó, que é a haste, que é a parte de fixação da broca. Ok? Aí o nosso item. Quarta questão. Era uma questão discursiva e perguntávamos para vocês. Descrevam com suas palavras o porquê o processo de furação é considerado um dos mais importantes dentro dos processos de usinagem. Relate pelo menos 2 pontos ou fatos, né, para que esse processo receba tal importância. Existem várias denominações, várias justificativas. Primeiro, por que é um processo considerado um dos mais importantes? A gente tem um percentual lá descrito na nossa aula, nas nossas aulas teóricas, que falava lá que a maioria das peças usinadas passam pelo processo de furação, ou a maioria dos componentes disponíveis no mercado tem pelo menos um furo. Ou seja, o processo de furação ele tem um alto índice de utilização. O processo de furação geralmente é uma das últimas etapas. Quando ele é uma das últimas etapas, ele tem etapas que precedem ele. Ou seja, a peça quando chega na furação já tem um alto valor agregado, por isso que ele requer um pouco de atenção. Você fazer um furo errado, você não está apenas matando o furo, você está matando toda aquela peça que já foi trabalhada, já teve muita energia e valor empregado a ela. Outro ponto interessante, geralmente a furação ela precisa ser feita para dar acabamento. Você não consegue, num processo básico, fundição, laminação, estampagem, você já ter a geometria final do furo desejado. Provavelmente ele pode passar por um processo posterior de furação a fim de chegar na geometria ou na medida. Então são vários fatores aí que agregam valor à furação. Tranquilo? Quinta questão. Perguntávamos sobre o fluido de corte, né? Ó, dentre os processos de usinagem, o modo geral, eles se dividem em 2 categorias, que distinguem pela finalidade de condições de corte final da peça, ou seja, usinagem em desbaste, usinagem em acabamento. Né? Para a realização dessas operações, o operador pode optar ou não a utilização do fluido de corte. Tendo por base essa decisão, relate com suas palavras o que o fluido de corte, o que é, né, fluido de corte, e quais as influências dele no processo de usinagem. Primeiramente, fluido de corte é uma emulsão de água e óleo, né, que tem qual a finalidade? Vou falar 3. Primeiramente, lubrificação, né, resfriamento, ajuda na remoção do cavaco. Podemos falar mais? Podemos. Preservar as arestas, né, as peças da peça, arestas opostas, face cortante, assim por diante, né, para fim que não sobreaqueçam, que não arranhem, né, durante o processo, venham a quebrar, que o cavaco não fique encruado, que ajude a sair o cavaco, ou seja, acaba caindo na mesma definição. Então são várias funções aí que tem o fluido de corte. Ok? Sexta questão. Colocamos aí um detalhamento referente ao cálculo de alguns parâmetros dessa furação. Tá? Representamos aí uma broca com um diâmetro de 12 milímetros, uma peça com um comprimento de 100 milímetros. Para facilitação dos cálculos, pessoal,
a gente desconsiderou a ponta cônica da broca, né? Que o avanço, tecnicamente, na vida real, não seria apenas de 100 milímetros. Eu teria que avançar um pouco mais para vencer essa parte cônica da broca, da ponta da broca. Mas isso foi desconsiderado, tá? Para a gente fazer esses cálculos, eu fiz aqui, eu tento fazer uma forma com vocês para ficar salvo também aqui no Fórum Online, na nossa gravação. Eu vou tentar resolver os cálculos aqui para a gente, junto com a mão livre, né? Fazendo os cálculos para vocês observarem. Então vamos lá. Primeiramente, a fração apresentada abaixo é utilizada uma broca de aço rápido e uma rotação máxima de 600 RPM, né? Calcule velocidade de corte, velocidade de avanço, tempo de corte e taxa de remoção de material. Faça os cálculos, mas a resposta é apenas os valores, da seguinte forma. Então você responde lá, velocidade de corte tanto e as unidades, velocidade de avanço, tempo de corte e taxa de remoção. Tá? Vamos calcular aqui rapidinho. Opa. Vamos ver se vai ficar bacana aí, se vai dar certo. Certo? Tem que dar. Então, a gente tinha lá nessa sexta questão, vou colocar aqui, ó, sexta questão. Opa, desculpa. Caneta. Preto. 3 aqui, tá. Então vamos lá, né? A gente tinha nessa sexta questão já uma rotação de 600 RPM, né? Ele pedia velocidade de corte. Velocidade de corte, qual é a função dela? É a fórmula, né? Π multiplica o diâmetro da broca, rotação sobre 1000. Eu substituindo esses valores, o que eu teria lá? De π, diâmetro da nossa broca, 12 milímetros, rotação, 600, tudo isso sobre 1000. Quando você fazia esses cálculos, a resposta da nossa velocidade de corte era de 22, eu vou colocar aqui arredondado, 0,6, tá? Ou seja, metros por minuto. Tá? Esse aqui seria um dos primeiros parâmetros a serem calculados. Segundo parâmetro, velocidade de avanço, né? Para eu calcular a velocidade de avanço, ele usa o avanço vezes a rotação. Opa, o avanço. Como eu determino o avanço? O avanço, ele era uma taxa, lembra? De 0,5 a 2% do diâmetro da broca. Então, teve gente que usou aí 0,5%, teve gente que usou 1% e teve gente que usou 2%. Não teve a unidade de 0,5%. Nós vamos fazer os cálculos aqui rapidinho para cada uma delas. Tá? Eu fiz aqui rapidinho. Então, o avanço de 0,5% fica na casa de 0,06 o quê? Milímetros por rotação, né? Rotação. Geralmente também a gente coloca aqui também por aresta de corte, tá? Mas não foi levado em consideração. Se fosse 1, seria o quê? 0,12, né? Ó, 0,12. E se fosse 2, 0,24. Todos eles milímetros por rotação. Tá? Por que a gente calculou isso? Com esse avanço, eu vou usar também no tempo de corte. Então, o VF aqui, ó, eu vou colocar os valores aqui dele, ó, tá? Então, vai ser, se eu substituir aqui, ó, o avanço vezes 600 da rotação, nossa resposta vai estar aqui, ó, velocidade de avanço. Se eu usei o 0,6, a nossa resposta foi... Calma que eu estou calculando aqui. 36, né? Milímetros por minuto. Só colocar aqui um. 36 milímetros por minuto. Tá? Se eu usei 1%, ela foi para 72 milímetros por minuto. Se eu usei 2%, ela rodou a 144 milímetros por minuto. Ok? Então seriam um desses valores encontrados em função da taxa que você usou. Não coloquei aqui 1,5 ou quebrado, porque ninguém usou esse valor, tá? Pedimos também que calculasse o tempo de corte.
Tempo de corte leva em consideração o quê, né? O comprimento da peça sobre a velocidade de avanço. Pessoal, o comprimento da peça a gente usou 100, tá? Então, substituindo ele aqui, ó, seria 100 sobre a velocidade de avanço. Nessa velocidade de avanço, eu vou levar em consideração esses parâmetros aqui, né? Ó. Consequentemente, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, essa resposta, ela vem para cá. Então, ó, tempo de corte, substituindo, né? Ó, 100 dividido pelos valores aqui, ó. Opa, esses aqui, né? Quanto que daria aí meus valores, seus tempos de corte? Esse aqui, o primeiro, ficou aqui só errado, tempo de corte, ficaria 2,77, 2,77, que corresponde a quê? 2 minutos, 46,2 segundos, tá? Com a velocidade avança aqui para 1%. O tempo de corte seria de 1,38. Corresponde a 1 minuto, só um minuto, pessoal, estou falando aqui, pronto. 1 minuto, 22,8 segundos, tá? E para quem trabalhou uma taxa de 2%, um pouco mais apressado, né, rapidinho, a usinagem total, o valor aqui deu 0,69, que daria um valor de um tempo de 41,4 segundos. Tá? Então, dependendo da sua resposta, aqui estaria, da sua taxa, tá aqui seria a resposta de corte. E por último, a gente pediu o quê? Ali a taxa de remoção de material, né? Essa taxa de remoção leva em consideração o quê? Velocidade de corte, né? O avanço e o comprimento da peça. Vou fazer as respostas aqui embaixo, não coube aqui, mas eu vou usar o avanço em 3 taxas. Se a gente substituir eles aqui, ó, velocidade de corte nossa, 22,6 vezes. Aí o avanço, né? Ele pode ser aqui, ó, 0,06, né? 0,12 ou 0,24. Para cada um deles. Opa, tudo isso aqui, né, ó, vezes... Um minutinho, pessoal. Tudo isso aqui, né, ó, vezes o comprimento da peça, que era 100. Então, a nossa resposta aí vai ser em função de cada um, né, ó. Então, se fosse 0,06, a taxa de remoção de material ficaria em 135,6, aí é milímetros cúbicos por segundo, tá? Se você calculasse com 1%, ele ficaria na casa de, 271,2 milímetros cúbicos por segundo, tá? E se você usasse a taxa de 2%, ele ficaria numa taxa de remoção de 542,4 milímetros cúbicos por segundo, ok? Deu para entender aí, pessoal, a lógica de cálculo do nosso sistema? A única diferença, as fórmulas eram simples, a gente precisava ver essa questão da taxa aqui, né, ó, que era o grande ponto a ser discutido aí, tipo, o que a gente ia fazer, né? Era aqui a velocidade de avanço aqui, ó. Desculpa, a taxa de remoção de material aí da nossa peça, ó. Tá? Que era em função dos cálculos que vocês fizeram. Beleza? Tranquilo? Vai estar salvo aqui, depois eu mando para vocês. Voltando lá para a nossa prova. Opa. Aqui, ó. Então, essa aqui é a resposta, a gente colocaria aqui por escrito os 3 valores. Beleza? Questão 7. Colocamos aqui agora uma questão de cálculo referente à usinagem, né? Diâmetro, ou seja, torneamento. Que a furação, que a furação não seja uma usinagem, né? Torneamento. Então, a gente falava aqui, ó, o material era um alumínio, ele tinha um diâmetro externo de 80, um diâmetro final de 50. Eu acho, só voltando um pouquinho aqui na questão 6, teve algumas pessoas que erraram isso aqui, essa questão, em função apenas, eu acho que de
Atenção! Geralmente, o cálculo aqui da porcentagem, algumas pessoas erraram isso, tá? Aí os valores estão equivocados. Então, teve alguma falta de atenção por algumas pessoas. Outras erraram por fórmula mesmo, tá? Beleza? Quando a gente vem aqui para esse aqui também, para a próxima questão, tiveram algumas pessoas também que erraram aqui, e eu acho que interpretação. Em que sentido? O diâmetro inicial nosso é 80, o final é 50. Eu tenho que desbastar 30 milímetros no diâmetro, tá? Se a nossa profundidade máxima é de 1 milímetro, o AP máximo, para eu de 80 para 30, eu tenho que dar 15 passes. Como assim 15 passes? Quando eu tenho um diâmetro, eu tiro 1 milímetro de um lado, consequentemente eu tiro 2 no diâmetro, porque eu tiro um de um lado e um de outro. Então, se eu tenho 80 e aprofundo 1 milímetro, eu pulo para 78, né? Tiro mais um, vou para 76, assim sucessivamente. Ou seja, para eu sair de 80 para 50, eu tenho que dar 15 avanços, ou seja, são 15 passes. Quando a gente perguntava aqui ó, o total de um passe, era apenas um avanço. Quando eu perguntava o total, eram vezes 15 passes. Não sei porque algumas pessoas calcularam 10. Na minha percepção, eu acho que o equívoco foi aqui, que vocês viram a velocidade de corte 60 e acharam que era um salto de 80 milímetros externo para 60 interno. Então, esse que eu acho que foi o erro de algumas pessoas aí, uma pequena falta de atenção, não sei. Tá? Se não for, depois a gente vai conversar sobre isso aí e ver se eu considerei alguma coisa errada. Então, vamos aqui à resolução da nossa questão. Temos a velocidade de corte 60, a profundidade máxima de 1 milímetro, um comprimento de usinagem de 60 milímetros, né? E uma velocidade de avanço de 250 milímetros por rotação. Pedimos o tempo de um passe, o tempo total de todos os passes, a velocidade, que é o detalhe que a gente vai comentar já já, a combinação de rotação. Por que combinação? Tem aqui ó, a tabela que a gente tem lá no torno. Quando a gente calcular a rotação aqui, você vai ver que dá um número quebrado. Usualmente, a gente vai adequar a do torno aos cálculos a nosso novo parâmetro. Então, lá quando a gente fizesse o arredondamento, tinha um parâmetro aqui. Combinação do avanço. O avanço é 250 milímetros por rotação. Eu abrindo aqui esse gráficozinho, ele ficava bem maior para vocês aí, vocês conseguiam ver. Tinha aqui a combinação BEGJO. Teve algumas pessoas que usaram o de cima, JN, ou BEG, outra combinação. Acho que foi na hora da interpretação. E o VF é a velocidade de avanço, tá? Que a gente calculava. Então, vamos fazer aqui nossa resolução. Vou abrir um outro slide aqui. Não deixei pronto aqui, né? Deixa eu só preparar ele aqui. Pronto, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, vamos só ativar a nossa caneta. Seria a 7ª questão, né? Ó, a nossa 7ª questão. Então, não vou colocar os parâmetros tem lá. Primeira coisa que ele pedia para a gente, tempo de corte. Tempo de corte de um passe leva em consideração comprimento sobre a velocidade de avanço. Velocidade de avanço a gente não tem, a gente precisa calcular. Velocidade de avanço nossa, como que ela é calculada? O avanço vezes a rotação. Opa, eu tenho a rotação? Também não tenho, precisamos calcular a rotação. Qual era o cálculo da nossa rotação? Era muito simples, essa formazinha pronta para a gente, né? Ó, velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo quê? Π vezes o diâmetro. Pessoal, que diâmetro é esse? O correto é a gente usar o diâmetro final, ou seja, 50, né? Então vamos fazer aqui primeiro o cálculo da nossa rotação. Então a nossa velocidade de corte era 60 vezes 1000, π vezes 50, né? Ó, que é vezes. Essa nossa velocidade dava um valor quebrado de 381 vezes, 97 RPM. Se você olhar aqui, que é um P, se você olhar aqui, 381, não existe essa velocidade no torno. Mas se eu olhar aqui, eu tenho 400. Então, o correto seria eu marcar o 400. Tá? Quando eu marco 400, só um minuto. Aqui, ó.
Então, eu vou falar que a minha aproximação aqui, ó, o meu valor de rotação vai ser 400 RP. Beleza. Por que 400? Que eu já consigo calcular aqui. Ó. Qual é a nossa velocidade de avanço? A gente tem ela lá. 0,250, né? Ó, vezes 400. Ou seja, a minha velocidade de avanço vai ser de 100 milímetros por minuto. Opa, já posso calcular o tempo de um corte? Posso sim. O tempo de um corte, né, o tempo de uma passada, qual é o comprimento da peça? 60 sobre 100. Esse valor vai dar um tempo de 0,6, que quando a gente fizer a conversão, vai dar o quê? 36 segundos. Opa, desculpa, aqui rapidinho, que travou minha tela aqui. 36 segundos. Correto? Estão entendendo isso aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Beleza? Opa, o que ele calcular, pedia para a gente lá? Só voltando aqui, relembrando todos, eu não relembro todos. Achamos o tempo de um corte, calculamos o RPM, já calculamos 2 parâmetros, né? Tempo total de corte. Vou explicar novamente aquela questão. Pessoal, se a gente tem um diâmetro aqui, ó, inicial, é redondo, tá? De 80. E o nosso objetivo é chegar a este aqui de 50, né, ó, diâmetro. Eu tenho que tirar aqui o quê? 15 de um lado, 15 do outro. O nosso AP máximo, que era o quê? A profundidade de corte era de 1 milímetro. Ou seja, 15 passes aqui, eu tiraria todo esse material, tá? Logo, o tempo total de corte, o corte total, seria o quê? O tempo de um corte, né? Vezes o número de passes, né? Aqui, ó. Ou seja, eu ia fazer um tempo de 36 segundos vezes 15 passes. O tempo de corte total dava, calculei aqui, só um minuto. Pronto, 540 segundos. Se você quiser converter aqui, dá 5 minutos, né? 65, não, desculpa, mais. 68, 46, 8 minutos, né? Tá? 9 minutos. Tô mal de cálculo, hein, de cabeça? 9 minutos. Então, ou seja, demoraria aí 9 minutos para a usinagem. Mas se deixasse 540 segundos, também estava tranquilo. Ele pediu aqui uma combinação da rotação, ó. Deixa eu colocar ela aqui, ó. A rotação dá uma combinação para a gente. Oi, Matheus. Você pode explicar de novo só por que era 15 passos? Foi Pode. exatamente. Pronto. Olha aqui, ó. Eu tenho um diâmetro de 80. Tá? E eu tenho que chegar a 50. Então, eu tenho 80, tenho que chegar a 50. Minha profundidade máxima é 1. Eu só posso entrar aqui um por vez, ó, 1 milímetro. Quando eu entro um aqui, eu tiro um aqui também, ó. Tá? Ou seja, de 80, se eu penetrar 1, eu vou para 78. Ó, 78. Mais 1, 76. Mais 1, 74. Mais 1, 72. Mais 1, 70. Eu uso 5 passes para andar 10 milímetros. A diferença de 80 para 50 é 30. Né? Ou seja, eu tenho que andar 3 conjuntos desses, ou seja, dá 15 passes. Eu preciso penetrar aqui na peça, ó, 15 vezes. Aqui, ó. Pá, pá, entendeu? Ó. Para eu andar 15 aqui, que no diâmetro vai ser 30. Para eu pular de 80 para 50. Por isso que são 15 passes, entendeu? Tranquilo? Alguns de vocês Show, entendi, calcularam 10. professor. Eu acho que você calculou Obrigado. 10, né? Se você calculasse 10 passes, você ia ter um diâmetro final de 60. Entendeu? Aqui, ó. Tranquilo? Só esse detalhe mesmo. Só retomar o raciocínio rapidinho.
RPM, a gente pediu a combinação. Se a gente olhasse lá no nosso gráfico aqui, no nosso painel aqui indicativo, ó, 400, cinza, azul, 1, né? Então bastava eu colocar essa combinação lá, né, ó. Seria aqui o cinza, né, ó. Só que com a letra bonita, né? Um azul e 1. Ou seja, essa é a combinação que eu preciso colocar lá nos manípulos do meu caixa Norton, né, no painel do meu torno, para atingir as 400 RPM. Pedia também, ó, o quê? O avanço aqui, ele era de 250, né? 0,250 milímetros por rotação. Ele pediu o código, né? Aqui, ó, desse aqui. Quando eu olho lá, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Aqui já é a minha resolução máxima nessa tela, porque está a resolução baixa para caber tudo. Se eu pegar aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Não, só um minuto. Ver se essa imagem aqui vai ser maior. Ó. Se eu olhar aqui, ó, tá um pouquinho distorcido aí para vocês vão entender, ó. 0,250 é aqui, ó, milímetro, né, ó. Por que eu tenho que olhar esse? Se eu olhar esse aqui, ó, ele tá falando em faceamento, desbaste a esse lado, ó. 0,250 BEGJO. Ok? Então, o código que a gente seria aqui, ó, seria justamente, ó, opa, só voltar aqui a caneta, seria o BEGJO. Tranquilo? Isso aí me daria uma configuração de 0,250 milímetros por rotação. E o último parâmetro que ele pediu, a gente calculou? Velocidade de avanço, a gente calculou, né? 100 milímetros, tá aqui, ó. Tá aqui ela, ó. A gente calculou ela aqui, já no parâmetro aqui, ó. 100 milímetros por minuto. Ou seja, seriam os cálculos aí desse nosso parâmetro de usinagem. Beleza? Última questão. Nossa última questão aqui trazia alguns parâmetros, né? FN, velocidade, avanço, né? VC, velocidade de corte, N, rotação, AP, profundidade. E tinha aqui algumas denominações corretas e erradas. Ele pedia para assinar a alternativa que associe corretamente. FN é o deslocamento da ferramenta ao longo da superfície da peça. É dada em milímetros por rotação? Correto. Velocidade de corte é um movimento rotativo que a máquina transmite para a peça? Não, isso é a rotação, isso é o N. AP é o deslocamento da ferramenta ao longo da superfície? Não, é a profundidade de corte, o AP. FN determina a profundidade de corte? Não, isso é o AP. E o N é o resultado do deslocamento da ferramenta ao longo da peça? Não, isso aqui é a velocidade, o avanço. Ou seja, o correto seria esse primeiro item aqui, ó. O avanço, o FN, é o deslocamento da ferramenta ao longo da peça, da superfície da peça, e é dado o quê? Em milímetros por rotação. Igual a gente usou aqui, ó. FN, ó, milímetros por rotação. Tranquilos? Pessoal, deu para entender a resolução da nossa prova? As questões? Sim, tranquilo. Não estava difícil, não. Era só detalhe mesmo, né? Era uma parte mais de interpretação, analisar. Eu sei que demorou um pouco a gente executar ela depois do período que a gente viu isso, né? Mas são parâmetros lá de vocês online tinham como ter algum acesso aí também às contas, tal, visualizar. Eu acredito que não foi tão difícil. Não foi diferente do que a gente fez. Se vocês observarem, se eu não me engano, essa questão aqui a gente fez em sala de aula, só mudava os parâmetros, né? Diâmetro da broca e comprimento aí. Mas tranquilo. Pessoal, não foi ruim os resultados, tá? Eu acho que as pessoas que erraram algumas continhas aí foi só por observação mesmo. Essas questões de marcar, infelizmente, são decoreba, né? É memória, tá? Mas, no mais, é uma realidade que a gente vive aí, né? Você ter esses parâmetros aí de funcionamento, de parâmetros de cálculo, de corte, de usinagem, que é o que a gente vivencia no dia a dia. Algum comentário, alguma dúvida?
Não, não, de boa. Beleza, maravilha. Pessoal, não queria começar assunto novo hoje. Eu estou enrolando um pouco o fresamento para a gente, porque a gente ainda vai dar uma continuidade ainda sobre torneamento e o simulador, tá? Eu conversei com o Alberto Taylor aqui em paralelo, a gente está tentando montar uma aula para a gente na próxima terça-feira, falando a parte do simulador e a parte do simulador. Porque é interessante a gente ver o simulador no torneamento. E quando a gente pular para a fresadora, o CNC também é o simulador. Tem um simulador também do CNC, e vai ser a mesma linha de raciocínio e programação. Então a gente vai, a gente pode falar, insistir um pouquinho mais do simulador, que é justamente para poder entrar nessa parte da programação para centro de usinagem ou fresadora, tá? Então, nossa aula de hoje ela está gravada, daqui a pouco eu disponibilizo ela para vocês. Tem toda a correção da nossa prova, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Se tiver alguma incoerência aí na correção de vocês, que vocês não concordam, estou aberto para a gente conversar aí no WhatsApp ou por Torpedo, né, que são os meios de canais que a gente usa dentro da nossa universidade. No mais, agradeço a atenção de vocês e esse seria o assunto da nossa aula de hoje. Tranquilos? Ok. Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma dúvida? Professor, para o fresamento, vai ter que baixar um novo software ou vai ser o mesmo? Não, a gente quer fazer o mesmo, que é o Simulink lá da Siemens, né? Simulink, tem um nome específico, não lembro agora de cabeça. A gente vai tentar usar aquele mesmo, que aí só muda algumas configurações dele, ele pula, né? De fresagem para torneamento para o centro de usinagem. Tranquilo? Aquele outro que a gente estava tentando usar, no meu caso, ele deu certo. E tem o fresamento lá, eu posso usar ele? Bom, vamos ver só se ele tem a mesma configuração da máquina que a gente tem, que é o Simultran 808D, eu acho. Tem que ver só o código certinho do comando que a gente usa. Ok. É Sinutrem e o outro é Sinumeric. São dois aplicativos que você tem que rodar na máquina. Uhum. Entendi. A gente vai ver aí, Richard, se tem, tá? Se tiver, não tem problema não. Entendeu? Show. Beleza? É porque anteriormente, nas turmas passadas, a gente não usava o simulador na fresamento, a gente fazia direto na máquina. Agora, como a gente está afastado aí, então a gente vai fazer aí virtual, e a ideia é usar o mesmo simulador, o mesmo comando, porque a gente vai pegar esse programa que a gente salvou e vai executar lá na máquina, entendeu? Vai jogar direto lá, tecnicamente é para rodar. Só configurar os parâmetros lá de altura de ferramenta, né? Tipo de ferramenta e é para ele rodar. Beleza? Ok. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida, comentários, sugestões, críticas, elogios? Tá tranquilo, professor. Tá dando tudo Beleza? certo. Maravilha. Pessoal, fiquem bem, fiquem em casa. Bom fim de semana, amanhã é feriado, né? Descansem aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Show, Forte professor. abraço a todos, boa noite, até terça. Beleza. Boa noite. Valeu, um abraço.